Seja bem-vindo ao quadro Pergunte ao Terapeuta, e nesse quadro você faz as perguntas e eu te respondo. Perguntas que você pode fazer sobre neurociência, sobre terapia, sobre inteligência emocional. Você aqui é livre para fazer suas perguntas e eu vou te responder. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu like, já deixa seu comentário e vamos pro vídeo. Primeira pergunta de hoje veio do meu canal do YouTube. Essa é uma boa questão. Aí, João, onde é que eu posso fazer as perguntas para você? Você pode fazer aqui no meu canal do YouTube, você pode fazer também no meu Instagram, que tá aqui nos comentários, que é souangelopiazza, @souangelopiazza, ou você também pode fazer lá na comunidade, a comunidade gratuita do WhatsApp, que tá aqui no primeiro link da descrição. Você clica, você é direcionado à nossa comunidade, lá você pode fazer perguntas, você pode tirar suas dúvidas sobre ansiedade, depressão, TDAH, outras doenças da mente, outros transtornos, você pode fazer lá também. Então, já fica a dica aí. Primeira pergunta de hoje veio do Pedro Júnior Silva e veio do canal do YouTube, que está escrito assim: obrigado pela explicação. Ele estava respondendo sobre o meu vídeo das 4 melhores técnicas para diminuir a ansiedade e depressão, tá aqui na descrição também. E ele perguntou: você poderia dizer por que o efeito placebo funciona em algumas pessoas e não em outras? Saberia dizer também como funciona? Vamos lá, vamos responder essa pergunta do Pedro. Primeiro, Pedro, obrigado por ter deixado sua pergunta. E vamos responder essa pergunta. Existe um livro chamado Efeito Placebo, né? Que é um livro. Ele tem uma pegada, ele fala de ciência, mas ele também fala de um pouco de espiritualidade. Algumas pessoas não gostam, porque tem uma. O autor ele tem uma posição de espiritualidade meio. Que às vezes atinge as pessoas, né? As pessoas se sentem ofendidas, alguma coisa do tipo, porque ele vai falar sobre vida após a morte, vidas passadas. Eu não acredito nisso, mas o livro, na parte científica do livro, ela é muito boa. Tá? O autor é o Joe Dispenza. E ele vai explicar um pouco sobre o efeito placebo. Vamos trazer aqui o ponto de vista puramente científico, deixar tudo de lado. O efeito placebo, ele vai atuar na parte de crenças das pessoas. Como assim? Existe um conjunto de crenças que nós temos que vai fazer o nosso corpo ter uma resposta melhor a um remédio ou não. Por exemplo, quando a gente fala sobre remédios ansiolíticos, por exemplo, existem estudos que mostram que geralmente a cada 5 pessoas, uma vai ter o efeito. Então, teria que, a cada 5 pessoas que começam a usar um remédio específico, uma vai conseguir efeito, as outras 4 vão ter que procurar outro remédio. E já foi feito também, em alguns casos, pessoas que usavam pílulas de farinha, pílulas de açúcar, como poderia falar. Ou seja, o médico fazia lá todo o processo, explicava para a pessoa que esse remédio vai agir em tal forma, vai agir disso, vai fazer aquilo e tudo mais. Só que, na verdade, o remédio ele não tinha nenhum desses efeitos, porque ele era uma pílula de farinha. Então, eles sempre fazem, os pesquisadores, sempre quando vão trazer um novo remédio, eles também têm o grupo controle e eles têm o grupo do placebo. Ou seja, eles dão placebo por quê? Porque eles têm que entender se o efeito do remédio, se aquele princípio ativo, ele realmente funciona, ou se ele só está sendo um efeito placebo. Então é por isso que sempre tem esse grupo. Então a pessoa tem umas pessoas que tomam o remédio, sabendo que elas estão tomando remédio. Outro grupo pensa que está tomando remédio, mas é uma pílula de farinha, para medir o efeito placebo. E outro geralmente é o grupo controle. Quando o efeito do placebo ele é igual ao efeito do remédio, eles falam que o remédio não funciona, porque o mesmo grupo que teve o efeito placebo teve o mesmo efeito do remédio, então a pessoa não deve tomar esse princípio ativo, porque o efeito placebo é igual. Então não precisa, então esse remédio ele muitas vezes é descartado. Então esse efeito placebo ele vai agir naquilo que você acredita. Se você acredita, e aí vem a questão das pessoas mais sugestionáveis, elas têm uma capacidade maior de ter essa resposta ao efeito placebo. Então, geralmente, as pessoas sugestionáveis, quando elas tomam um remédio pensando que vai fazer tal efeito, muitas vezes realmente o corpo produz aquele efeito. Então, isso vai depender de vários fatores. Vai depender se a pessoa é sugestionável ou não. Vai depender de quanto a pessoa busca informações sobre aquele remédio em si, aquele medicamento. E aí existe muitas vezes o que a gente chama do efeito do jaleco branco. Quantas vezes a gente já foi no médico e só porque ele falou que ia ficar tudo bem, você fica se sentindo melhor. Então, aquela posição de autoridade, aquele jaleco branco, como eles brincam, faz você se sentir, não, vai ficar tudo bem, porque o médico falou que vai tomar isso, vai fazer esse efeito. Então, muitas vezes também tem esse efeito de jaleco branco. Então, vai depender da sugestão, da sugestionabilidade, que é a palavra certa,
vai depender também de você saber ali, buscar informações sobre aquele remédio, por isso que é muito importante você saber o que o remédio vai fazer quando você toma, como é que funciona, que isso também vai ajudar no efeito placebo. Então vai fazer o efeito do remédio, mais o efeito placebo de você acreditar que está funcionando para você. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Pedro. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre ansiedade normal e transtorno de ansiedade? Essa é uma pergunta bem legal também. Qual é a diferença da ansiedade normal e o transtorno de ansiedade? A ansiedade normal, ela vem quando eu tenho um evento específico ou tem alguma coisa que eu realmente consigo conectar ela a um evento, vamos falar assim. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar, então é uma ansiedade normal. Vou ter um trabalho daqui, sei lá, 3 dias, uma semana, eu tenho que me preparar, ok. Tem uma palestra para fazer, ok. Vou me declarar, vou pedir em casamento, vou falar com os pais da minha namorada, do meu namorado, sei lá. Tem uma ansiedade. Então, um evento ali é uma ansiedade normal. Então, ou seja, tem algum evento futuro que vai acontecer e eu fico ansioso com aquilo. O que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade é quando já não tem mais esse evento futuro, mas eu continuo com aqueles efeitos da ansiedade. Então, aquela agitação, aquela tensão, aquele sentimento de desconforto, parece que eu sempre tenho que fazer alguma coisa, tenho que sair daqui, eu preciso... Então, esse é o transtorno de ansiedade. Quando o transtorno de ansiedade ele é muito forte, ele chega ao transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico e ansiedade, essa é a diferença. Então, a gente tem a ansiedade normal, a gente tem o transtorno de ansiedade e o transtorno de pânico. Ansiedade normal, quando eu tenho um evento específico, alguma coisa vai acontecer, que eu preciso me preparar, que eu não sei como é que vai acontecer, beleza, mas é um evento. Aí vem o transtorno de ansiedade, eu já não sei mais o que vai acontecer, mas eu tô tendo aquela resposta de ansiedade, então isso já começa a me incomodar por longos períodos. E o ataque de pânico geralmente é aquela sensação de morte, né? Então aquela sensação de morte, que eu estou desamparado. Então todo esse processo daí vai chegar no transtorno de pânico, que daí é a ansiedade no seu nível mais forte, tá bom? Essa pergunta eu espero que tenha respondido. Como a TRG atua no cérebro para aliviar sintomas de depressão e pânico? Vamos lá. A TRG ela é uma técnica baseada na neurociência, baseada em evidências. Então, quando a gente fala sobre depressão e pânico, a gente está falando de memórias ou de situações que foram acontecendo na vida da pessoa que colocaram ela naquele estado. Por exemplo, na depressão, quando a gente na TRG, a nossa filosofia dentro da TRG é que a depressão ela é um excesso de pressão. Então aconteceram várias coisas ali que fizeram a pessoa se sentir, quem sabe, incapaz, não se sentir suficiente, não se sentir boa, e toda essa pressão, essas memórias de dor, essas memórias traumáticas foram gerando essa pressão até o ponto que a pessoa teve depressão. Então, do ponto de vista da neurociência, a gente pode entender o seguinte: geralmente o nosso cérebro, quando ele vai para um pico muito alto, ele tende a reajustar, ele tende a fazer um processo de homeostase, que a gente fala. Então, quando tem um pico muito grande de adrenalina, de excitação, o nosso cérebro ele tende a voltar ao normal. Por isso que existem muitos vícios, né? Então, por exemplo, vício em sexo. A pessoa busca sexo e ela tem aquela explosão de sentimentos, só que sempre quando ela sobe, ela tem que descer. Ou seja, por isso que dá aquele sentimento de culpa, aquele sentimento ruim depois, aquele sentimento de não devia ter feito isso, aquela tristeza, porque toda vez que você vai para cima muito rápido ou para baixo muito rápido, o seu cérebro ele tende, o seu corpo, o seu organismo, ele tende a se ajustar. Então, esse excesso de pressão, por que eu falo que a depressão é excesso de pressão? Você tem muitas memórias de dor e seu corpo ele vai lá para cima, fica estressado, fica tenso, e é muita coisa, de repente o seu cérebro faz assim, ó, vuf, depressão. Ou seja, foi uma queda muito forte. Excesso de pressão que causou essa queda. Então, essa queda causa depressão. Por isso que na neurociência, a ansiedade, ela é sim um fator que leva à depressão. A pessoa que tem ansiedade por muito tempo, ela vai muito provavelmente ter essa depressão depois, porque ela fica ali naquele estado de alerta muito forte, depois ela cai na depressão. Então, como é que a TRG atua nisso? A gente consegue acessar as memórias. A gente consegue acessar cada memória de dor, a gente vai passando, reprocessando, por isso que a terapia se chama terapia de reprocessamento generativo. A gente reprocessa e vai gerando ali novas conexões neurais e isso vai se estabilizando. Se você quer saber mais sobre memórias, eu sugiro que você entre na nossa comunidade, que lá tem a TGM. O que é TGM? Teoria Geral das Memórias. E lá você vai entender a neurociência por trás de tudo isso e como também você pode estruturar formas de lidar melhor com a ansiedade, com a depressão, com o pânico e tratar, porque tem tratamento. Terceira pergunta. Por que meu corpo sente sintomas físicos como dor no peito e falta de ar quando eu estou ansioso?
Quando a gente está ansioso, né? Primeiro a gente tem que entender ansiedade, né? Vamos lembrar de novo a ansiedade. Então, tive muitas memórias, muitas dores ali, sentimento de incapacidade, sentimento de segurança, sentimento que eu não vou dar conta. Meu corpo fica num estado de alerta e acontece o que a gente chama do ciclo da adrenalina. Esse ciclo de adrenalina é que vai fazer seu corpo entrar no estado de luta ou fuga. Então, por exemplo, imagina que você está andando na rua, você vê um cachorro vem te atacar. Nesse momento, seu corpo vai te colocar no estado ou para você lutar com o cachorro ou para você fugir. Quando você entra nesse estado de luta ou fuga, o que acontece com o seu corpo? Ele vai trazer o sangue, ele vai trazer todo o processo de foco para os seus órgãos, principalmente aqui do centro. Então você sente suas mãos geladas, você sente seus pés gelados, seus braços também não estão gelados, e você sente aqui no seu peito, geralmente você sente um formigamento, ou você sente uma tensão aqui. Por quê? Porque todo o seu sangue veio para cá, para os seus órgãos vitais. Então acontece esse processo de você proteger seus órgãos vitais. É por isso, e olha só que interessante como Deus calculou isso tudo de forma incrível. Se você vai lutar com um cachorro, com um animal pela sua vida, é muito comum, quando as pessoas elas lutam, elas se ferem e elas não sentem a dor. Por quê? Porque existe adrenalina. Essa adrenalina faz você não sentir a dor naquele momento. Imagine se você está lutando pela sua vida e você machuca o braço e você fica, meu braço. Você tem que lutar pela sua vida. Então esse ciclo de adrenalina vai fazer você justamente vir para essas áreas. Então você vai respirar muito rápido para bombear bastante sangue, seu coração vai bater bem rápido para você bombear sangue para o seu corpo inteiro, mas o foco geralmente vai estar aqui. Então geralmente você vai sentir dor no peito, que é normal de ansiedade, falta de ar, justamente porque a falta de ar geralmente vem pela hiperventilação, então, ou seja, eu respiro rápido e curto, e esse processo faz eu sentir falta de ar. Meu coração acelera e eu começo a faltar o ar justamente porque eu estou respirando muito rápido. Então, qual que é o segredo aqui? Você fazer a respiração que a gente chama do mecanismo de segurança. Mecanismo de segurança você pode aprender lá dentro da sua comunidade também. Você vai fazer uma respiração mais profunda. Você vai levantar suas mãos, vai colocar em cima da sua coxa, vai fazer uma respiração profunda, focando no diafragma. E esse processo vai avisar, vai ser uma sinalização para o seu corpo de que você está bem. Então, a mente comunica para o corpo, mas o corpo também comunica para a mente. Então, quando você faz essa respiração, comunica a sua mente que está tudo bem. Então, você consegue desativar esse ciclo de adrenalina. Então, dor no peito, falta de ar é um ciclo de adrenalina que está em hiperativação. Quinta pergunta. Traumas da infância realmente podem causar ansiedade e depressão na vida adulta? Sim, com certeza. Por quê? Porque quando a gente passa pela nossa infância com memórias de dor, memórias traumáticas, acontece algo que a gente chama de congelamento emocional. O que é o congelamento emocional? Quando eu tenho uma memória de muita tensão, muito pânico, lá quando eu tinha 6 anos, é como se a sua psique ela tivesse travado lá nos 6 anos. E isso que aconteceu no passado fica reverberando na sua vida hoje. Por que que isso acontece? Porque quando a gente fala de passado, presente e futuro, é uma forma lúdica da gente tentar explicar o tempo. Mas no nossa psique não existe passado, presente e futuro. Só existe presente. Então, isso aconteceu lá, entre aspas, no seu passado, mas na verdade aconteceu no seu presente. Então, esse congelamento emocional, ele veio junto com você. Ele está aqui exatamente agora. Então, se você teve esse congelamento emocional numa memória de trauma lá, abuso, abuso pode ser sexual, pode ser verbal, pode ser emocional, várias coisas, né? Você ouviu muita coisa do seu pai, você viu seu pai brigando com a sua mãe, mãe brigando com o pai, aquele sentimento, aquele ambiente de tensão, e você congela emocionalmente lá. Então a gente fala que muitas vezes você tem uma idade emocional que é justamente a idade emocional de quando aconteceu o trauma. Se você não reprocessa, você tem essa idade emocional. Então essa idade emocional faz você ficar travado tendo aqueles sintomas que você teve lá hoje. Então se você teve muita tensão, medo, é normal você ter medo e ansiedade hoje se você não reprocessou aquilo. Então todas essas memórias, elas fazem você colher algum fruto. Então entenda que essas memórias da infância, elas são literalmente um terreno fértil. E essas memórias, elas foram sementes que foram jogadas ali, sementes boas, sementes ruins. E você cresceu, e esse jardim, ele cresceu junto com você. Então, se você não foi lá e trabalhou essas sementes ruins, você vai colher os frutos daquela semente. Então, se você não quer essa semente, você não quer esse fruto, na verdade, você tem que reprocessar essa memória. E é para isso que a TRG serve. Você vai lá e descongela emocionalmente daquilo. E uma coisa muito importante. Por que a gente fala o seguinte? Pessoas muito ansiosas na infância, ou memórias de muita ansiedade, muita tensão, fazem a pessoa ter ansiosa.
Porque existe uma coisa chamada compulsão à repetição. Então, se lá na minha infância eu fiquei muito ansioso, me sentia muito tenso constantemente, a sua psique aprendeu que você tem que agir assim hoje. E aí você vai ficar ansioso, tenso o tempo inteiro sem saber por quê. Mas é porque o seu cérebro, ele aprendeu aquilo. Aí você pode falar, nossa, mas então meu cérebro... Mas ele não entendeu que isso era uma coisa ruim pra gente? Não. Porque, na verdade, o seu cérebro, ele entendeu algo, ele entendeu que aquilo é algo familiar, então ele vai continuar repetindo aquilo até você reprocessar. Então é muito comum pessoas terem ansiedade, depressão. Se não reprocessar, elas vão ficar vivendo vários episódios disso. E é muito comum, já vi várias pessoas que tiveram esses casos na infância, chegam na vida adulta, fazem ali um tratamento, fazem psicologia, fazem outras técnicas, e parece que melhora por um tempo, depois piora e vem de novo. Aí melhora e depois piora e vem de novo. Então esse processo significa que lá atrás tem memórias que você não trabalhou ainda. E a TRG justamente vai direto nessas memórias. Sexta pergunta e última. Quais os primeiros passos práticos que alguém com crise do pânico deve tomar para se acalmar? Primeiro ponto. Se você está com crise de pânico, entenda. Isso vai passar. A crise de pânico, ela não vai te matar. Ela vai passar. É o seu cérebro produzindo uma resposta ali porque pensa que você está em perigo. Então, quando você tiver uma crise de pânico, a primeira coisa que você faz é você falar para você mesmo. Isso é uma crise de pânico, isso vai passar. Primeira coisa. Segunda coisa que você vai fazer o mecanismo de segurança. Como crise de pânico, eu até sugiro que você use um mecanismo de segurança 2.0, que eu chamo. O que é o mecanismo de segurança 2.0? Colocar as mãos para cima. E por que a gente coloca as mãos para cima no mecanismo de segurança? Porque quando a gente está lutando, a gente fica com as palmas das mãos para baixo. As palmas das mãos é como se fosse a minha vulnerabilidade. Então, quando eu estou lutando, eu escondo a palma das mãos. Eu estou escondendo minha vulnerabilidade. Eu não quero ser vulnerável, eu quero ser luta. E quando é o contrário, é justamente a forma diferente de eu colocar a mão para cima para desativar a minha ansiedade.